Daniel capítulo 6. Tendo encontrado, vou pedir para você inclinar a sua cabeça uma vez mais. E nós vamos orar a Deus. Pai eterno, estamos com a Tua palavra aberta diante de nós e neste momento, com humildade, pedimos, nos ajuda e nos orienta. Este é um episódio antigo, muito conhecido, mas é possível que o Senhor queira nos inspirar e nos ensinar de um modo novo nesta manhã de sábado. Então nós nos aproximamos do Senhor, os nossos olhares estão voltados à prática da oração no dia de hoje. E como é bom poder falar com o Senhor sem pegar fila, sem pegar senha, entendendo que o Senhor tem prazer em ouvir as nossas orações. Nós não merecemos tamanha honra. As nossas palavras são confusas, o nosso raciocínio é limitado. Mas as nossas orações chegam ao trono do soberano, nos méritos do nosso Salvador. Ele traduz em sua justiça as nossas palavras falhas. E por isso nós temos confiança de sermos ouvidos. Então, por favor, agora que Tua palavra faça o que ela se propôs a fazer, que é mudar, transformar o nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Daniel capítulo 6, acompanhe comigo a leitura a partir do primeiro verso. Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então o mesmo Daniel, verso 3, se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram, verso 5, nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que o procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Desculpem. Verso 6. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram, que o rei Dário viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram que o rei baixe um decreto e sancione o interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, a não ser ao Senhor, o rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dário assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava, dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei, não é verdade que o Senhor assinou o interdito ordenando no espaço de 30 dias,
que todo homem que fizesse um pedido a qualquer deus, a qualquer homem, a não ser o Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu, sim. O interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei, verso 13, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol, se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram, lembre-se, rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel, o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra, ela foi colocada sobre a boca da cova, o rei selou a pedra com seu próprio anel, com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Nós vamos interromper a leitura aqui. Me permita recuar um pouquinho. O ano era 539, um período tumultuado na vida de Daniel. Ele havia sido trazido à força para esse território por um rei chamado Nabucodonosor. Mas agora, com mais de 80 anos, haviam se passado várias décadas, ele testemunhou a queda de Babilônia durante o ataque noturno dos persas, e ele viu a ascensão de Dário, o Medo, a esse trono, a qual se refere o capítulo 6. Dário depositou uma confiança extraordinária em Daniel. Introduziu este hebreu em seu governo com a intenção de torná-lo primeiro-ministro. Isso você consegue perceber nas palavras finais do verso 3 do capítulo que acabamos de ler. Só que houve uma contenda política. E ela, por causa dessa intenção do rei, uma intenção que parecia clara para os demais, Daniel quase perdeu a sua vida. Quando os homens não reconhecem os seus erros, quando os homens não reprimem as suas tendências pecaminosas, ouça-me, os homens se tornam instrumentos de Satanás, estejam eles conscientes disso ou não. Pilatos e Herodes não fizeram um pacto com Satanás para condenar o nosso Senhor. Eles não foram num quartinho escuro e fizeram um pacto com o diabo, vamos matar agora o Filho de Deus. Não. Eles apenas foram vencidos por suas ambições e conveniências pessoais. Os colegas de trabalho de Daniel, eles tinham as suas motivações. Ódio, inveja, ciúme contra esse exilado hebreu serviu aos interesses de um inimigo oculto. E sabendo da sua boa relação com o rei, esses conspiradores armaram uma cilada contra Daniel. Você viu o relato. Eles investigaram, puxaram a ficha dele, levantaram o cadastro dele, consultaram o CPF dele, quebraram o sigilo bancário dele. E depois de olhar, procurar, não encontraram nada que pudesse servir de pretexto para puxar o tapete dele. Então, eles entenderam que a única chance seria mexer com a religião dele. Isso ficou claro para o rei Dario, que tentou reverter a situação até o pôr do sol, mas como você viu, sem sucesso. Mas essa situação extrema, registrada no capítulo 6, que a gente gosta de contar para as crianças, ela acabaria servindo de estímulo, de grande estímulo para o povo de Deus ao longo de todas as eras subsequentes. E essa história já tem sido contada há mais de 2.500 anos. Essa história revelaria ao leitor bíblico a forma de Satanás operar, ao mesmo tempo que poderia fortalecer a confiança dos fiéis sobre a soberania e o poder do Senhor. Mas nessa manhã, eu queria convidar você a não se iludir
com a aparente simplicidade desse relato. Há mais nele do que normalmente a gente consegue captar numa leitura superficial. Do que realmente se trata esse episódio antigo? Toda essa tensão registrada no capítulo 6 seria apenas por conta de um hábito de comunhão? Isso teria a ver apenas com uma disciplina espiritual? É lógico, nós sabemos que o inimigo das almas fica muito contrariado quando os filhos de Deus oram. E eu queria convidar você a considerar 2 pensamentos da inspiração. O primeiro está em O Grande Conflito, página 519. Satanás bem sabe que todos quantos ele puder levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques. Portanto, Satanás inventa todo o artifício possível para ocupar a mente. Esse texto é um texto forte. Você, já disse isso várias vezes aqui, vou repetir, se você não tem o hábito da oração e se você não tem o hábito da leitura das Escrituras, é uma questão de tempo para você apostatar da fé. Tic-tac, tic-tac, é uma questão de tempo. A base da vida cristã, da caminhada cristã, não é complexa. São só 2 coisas. Se você para de conversar com Deus sobre as tuas coisas e os teus sentimentos, e se você para de entender como a mente de Deus funciona a partir do exame das Escrituras, mais cedo ou mais tarde você vai abandonar o caminho da fé. Ou você pode até permanecer com seu nome na igreja e comungando com a igreja, mas você vai ser um atraso a ela. Deixou de orar e deixou de ler a Bíblia, você vai se tornar um problema. Para os outros e para si mesmo. Questão de tempo. Olha o próximo texto. Satanás, esse é bonito, viu? Satanás não suporta que nós apelemos para o seu poderoso rival, pois Satanás teme e treme diante de sua força e majestade. Olha aqui, ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás, que diz aí? Treme. Meus irmãos, olhem para mim. Essa oraçãozinha michuruca que a gente costuma fazer antes de comer e antes de dormir, essa oração ela tem um valor, mas ela não resolve. Qual é o valor de você orar antes de comer? Porque sua atenção se volta para aquele que mantém a sua vida. Tá certo. Orar ao final do dia agradecendo a proteção, o cuidado, você ter chegado na sua cama quente, limpa, em segurança, depois de um dia de lutas, esse reconhecimento também é importante. Por quê? Porque a ingratidão é uma coisa muito feia. Fazer uma oração quando você está para levantar da cama, ajoelha na cama ou ainda deitado, antes de abrir os olhos, antes de você tocar a sua vida e você dizer obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, também é interessante. Por quê? Porque isso demonstra gratidão. Você reconhece que Deus Ele mantém a sua vida. Ele é o mantenedor de todas as coisas. É fantástico. Mas essa oração não te resolve. Então eu vou dizer aqui, com todas as letras, você precisa ter momentos para falar com Deus sobre as tuas coisas. Falar com Deus sobre os teus sentimentos. Falar com Deus sobre as tuas ansiedades. Falar com Deus sobre os teus projetos. Mas nós estamos tendo o nosso tempo drenado, estamos sendo distraídos com um monte de porcaria. E nós não falamos mais com Deus, aberta e honestamente. Satanás sabe disso. Então, na manhã deste sábado, eu estou fazendo um apelo a vocês. Voltem para casa conscientes de que vocês precisam colocar Deus na agenda de vocês, para vocês falarem com Ele. Gente, quando aparece alguém importante na família, ou um ex-colega de turma, lá da escola, que ficou rico, famoso, que está num cargo importante em algum lugar, fazendo alguma coisa, a gente adora criar uma relação para dizer que a gente conhece ou é conhecido por uma pessoa importante.
Quando a gente tem que visitar um lugar, o gabinete de alguém, a sala da presidência de alguém, ou qualquer coisa, a gente se apruma todo, a gente fica até... Nós temos o privilégio de, sem pegar fila ou senha, entrar na sala da audiência do Todo-Poderoso, dirigindo o nosso carro para o trabalho, andando pelo caminho, lavando a louça, fazendo as tarefas mais simples do dia a dia. Nós temos, à distância de um único pensamento, autorização para entrar na presença dEle e para falar com Ele sobre as nossas coisas. Por que cargas d'água a gente fala tão pouco com Deus? Que poder da carne é esse que fica distraindo a gente o tempo inteiro, a ponto de a gente não gastar tempo para falar com Deus? Ele mantém as coisas no vasto universo, segundo a sua ordem e poder, e Ele para ouvir os nossos resmungos. Ele para ouvir as nossas pequenas coisas. Ele não quer apenas organizar os planetas no seu curso e na sua órbita. Deus quer organizar a sua vida. Deus quer colocar os teus sentimentos sob o domínio da tua razão. Quando nós falamos com Deus, acontece algo com a gente que a gente não consegue explicar. Por que cargas d'água a gente não fala com Deus? Volte para casa hoje, decidido a começar a falar com Deus. Sua vida vai sofrer uma mudança, ela vai. Por que o exame das Escrituras é importante na prática da oração? Porque nas Escrituras a gente começa a entender que o que a gente fala com Deus, muitas coisas estão completamente equivocadas. Então, na leitura das Escrituras, Deus equaciona a pauta para a gente conversar com Ele. Porque Deus, na sua paciência, ouve um monte de coisa que não tem nada a ver. Por quê? Porque nós conhecemos pouco a Deus. Aí, ao ler as Escrituras, a nossa mente começa a entender como Deus opera. E quando a gente entende como Deus opera, como Ele age, como Ele faz, as nossas orações começam a sofrer alterações. Aí você ora de um outro jeito. Aí a coisa começa a ficar bom. É lógico que Satanás odeia com Deus, mas a questão não está na rotina, porque por si só ela é vazia. Nós podemos orar de maneira automática e rotineira, e isso pode não trazer poder vital. O que realmente importa é o que acontece quando a gente fala com Deus aberta e honestamente. E isso influencia o tipo de coisa que a gente vai dividir com o soberano. Então nós vamos dar uma espiada no caso de Daniel. No meio desse tumulto político, dessa manobra por cargos e posições, o experiente, sábio e idoso profeta se encheu de uma preocupação mais profunda do que a disputa pelo cargo de primeiro-ministro. O que iria acontecer com o povo de Deus? A Bíblia diz que quando Daniel soube do decreto, o que ele fez? Ele foi para casa. Quando Daniel soube do decreto, ele foi para casa. Abriu as janelas. E o que mudou na rotina dele? Nada. Com base na profecia de Jeremias, Daniel acreditava que havia chegado a hora dos judeus voltarem para Jerusalém, porque haviam se passado os 70 anos de exílio, estava dando os 70 anos, e Daniel não via movimentação alguma dos exilados voltarem para sua terra, segundo a promessa. Ele talvez tenha esperado que o retorno marcasse o início de um novo estado na terra, porque os judeus de fato confundiam um pouco as profecias relacionadas a esse retorno. Profecias como a do capítulo 35 de Isaías e a do capítulo 66, que misturava o papel de Israel na terra e o papel dos salvos no futuro. Isaías não deixou claro muito essa distinção, então eles confundiam isso. Pode ser que inclusive Daniel tenha confundido um pouco isso. No entanto, as suas próprias visões, ao longo das décadas anteriores,
indicavam uma sucessão de impérios opressores, culminando com um poder maligno que ia pisar os santos, que ia pisar no santuário, antes de Deus estabelecer o seu reino e restaurar o santuário. Então, para o envelhecido Daniel, que esperava ansiosamente a restauração rápida do seu povo, da cidade, do santuário, isso poderia ser para ele uma amarga decepção. E ele tinha motivos para pensar que o cativeiro de 70 anos poderia ser prolongado devido aos pecados do povo. Sem levar em conta o contexto de todo o livro, a gente pode ser levado a pensar que o grande problema de Daniel, no capítulo 6, tenha sido esse decreto escrito às pressas, fruto de uma conspiração, motivado pelo ciúme apenas por suas práticas religiosas. Ele tem o hábito de orar 3 vezes por dia com as janelas abertas. Não, esse não era o maior problema de Daniel. O maior problema desse servo de Deus era que o seu povo ainda não havia voltado para casa. Daniel não volta para casa para orar como de costume, porque está tendo um problema no trabalho. Estou com um problema no escritório. Tem gente puxando o meu tapete. Tem gente querendo que as coisas elas se passem de forma ruim para mim. Não. O problema de Daniel é que eles ainda estavam em Babilônia. Isso era o que apertava o coração de Daniel. A intriga política no trabalho, no ambiente de trabalho, isso para ele era um problema secundário. Daniel não perde o sono por causa de problema de trabalho. O problema de Daniel, a angústia, o seu coração apertado, é porque os exilados ainda habitavam num país distante e a promessa dizia que eles tinham que voltar para Jerusalém. Você pode reparar a postura coerente dele. No capítulo 2, Nabucodonosor tenta encher a bola de Daniel e diz: Daniel, ninguém é sábio como tu. E ele, Daniel, ele simplesmente não se ilude com isso e ele diz: isso não está, poder não está em mim, não está em ninguém, mas há um Deus no céu. Isso é ele novinho, lá no capítulo 2. No capítulo 5, o neto de Nabucodonosor promete honras e riquezas se ele desvendasse a escrita na parede. E Daniel olha para ele e fala assim: teus presentes fiquem contigo. Daniel era um cara importante, mas ele não se iludia com as coisas daqui. Vamos fazer uma interrupção para a gente orar. Deu o horário da oração do 12:30. Então, feche seus olhos, por favor. Pai amado, o Senhor ouve as nossas orações. E nesse momento eu oro para que o Senhor desperte em nós a necessidade de orarmos ao Senhor. Às vezes, as crises agudas nos colocam de joelhos, mas não precisa ser assim, Senhor. Nós podemos incorporar o diálogo contigo no nosso dia a dia, sem que haja um motivo desesperador para isso. Nós queremos aprender a te amar, nós queremos aprender a apreciar os momentos contigo, e nós queremos aprender a falar contigo. Então, por favor, todas as vezes que nós invocarmos o teu nome, que o nosso coração se envolva com uma paz e que a gente reconheça isso de tal forma que a gente aguarde o próximo momento para voltar a falar com o Senhor. Ouve nossa oração nesse momento, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Daniel, muito semelhante a José, não se iludia com as coisas daqui. Com todo o prestígio que ele tinha, sendo um homem importante, nos 2 impérios, é admirável que as suas maiores energias estavam direcionadas às coisas do reino de Deus. Não é à toa que no capítulo 9, quando um anjo vem falar com ele, o anjo diz assim: você é muito amado lá em cima. Não é à toa. Mas a tentativa de impedir Daniel de orar não tinha que ver apenas com a sua rotina de comunhão, a sua rotina espiritual, mas com o tipo de conversa que ele andava tendo com Deus. A oração que Satanás tenta impedir ele de orar no capítulo 6 é a oração que foi registrada no capítulo 9. Repare na cronologia, você tem a sua Bíblia aí aberta diante de si. Se você observar a referência histórica do verso 1 do capítulo 7, aquele capítulo da visão dos animais, Daniel diz assim, no 1º ano do rei Belsazzar. Esse aqui é um rei babilônico, neto de Nabucodonosor. Olha agora a visão do capítulo 8, verso 1 do capítulo 8, no 3º ano do rei Belsazzar. Então olha aqui para mim,
o capítulo 7 e o capítulo 8 se dá no período da Babilônia, mas o capítulo 6 e o capítulo 9 já se dá no período do Império Medo-Persa. De alguma forma, o capítulo 7 e 8 foram colocados entre o 6 e o 9, mas não por ordem cronológica, por alguma razão temática. A questão é que a gente precisa entender a oração do capítulo 9 no contexto do capítulo 6. A oração que Satanás tenta impedir é a oração registrada no capítulo 9. Que oração foi essa? Que oração foi essa? Repare os primeiros 3 versos do capítulo 9. Repare a referência de tempo aqui. No primeiro ano do reinado de Dário, ou Dario. Ele está falando daquele período quando Dario está lá organizando o governo. Ele tinha acabado de tomar a Babilônia. Ele está organizando 120 governadores, 3 que vão chefiar esses, dos 3, 1 que vai... E o capítulo 6 diz que o rei tinha a intenção de colocar Daniel como primeiro-ministro. Então, usando o ciúme dos colegas de trabalho que Satanás está tentando impedir, é que essa oração registrada no capítulo 9, ela fosse feita. Repare. Verso 2, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar em oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Qual era o interesse de Satanás nisso? O inimigo sabe que não pode deter o braço do Todo-Poderoso. Mas o inimigo tem se tornado muito eficiente em deslocar as pessoas do caminho da salvação. Se ele conseguir distrair ou intimidar você, Satanás será bem sucedido em fazê-lo desconfiar das promessas de Deus, ou pelo menos fazer você ignorá-las. E Daniel, nesse momento, era uma ameaça aos planos de Satanás, e Daniel precisava ser detido. Daniel não podia orar desse jeito, e Daniel não podia falar com Deus essas coisas. O inimigo sabia disso. Repare, na sequência dos versos 4 a 19 de Daniel, você vê ele derramando a sua alma. Essa é uma oração belíssima que eu sugiro que você hoje, quem sabe no seu culto de pôr do sol ou antes de dormir, faça a leitura dessa oração que está registrado na sequência. É uma oração belíssima. Uma pessoa que ora é um perigo aos olhos de Satanás. Então pinte a imagem na sua mente, imagina o idoso Daniel no segundo andar de sua casa, com as escrituras desgastadas nas mãos, os livros de Moisés, as crônicas de Israel, os escritos de Jeremias, curvado pela idade, vestido de saco. Daniel abre um pergaminho com a profecia de Jeremias, ele se ajoelha diante da janela oeste, de frente para Jerusalém, e ele ora diariamente no momento dos sacrifícios da manhã e da noite, bem como ao meio-dia. Essa não é uma oração displicente. Daniel se prepara para orar. Ele vai entrar na presença de Deus debruçado nas escrituras, com o seu dedo em riste nos pergaminhos. Ele pega Deus na palavra. Ele sabe o que falar com Deus, porque ele sabe o que Deus falou para o seu povo. Não é um assunto vago. Não é apenas ele entrando na presença de Deus dizendo: Senhor, olha o que estão tentando fazer comigo lá no trabalho. Olha a conspiração. Não, meus irmãos. Enquanto nós estivermos tão distraídos com as nossas coisinhas aqui, o projeto de Deus para nós vai ficar em segundo plano. Enquanto você achar que o seu problema ainda é ter um emprego melhor, enquanto você ainda achar que o seu problema é sair do aluguel, enquanto você achar que o seu problema é se preparar melhor para a aposentadoria, juntar um pouco mais de dinheiro, educar os seus filhos, dar uma boa faculdade para eles, enquanto você achar que o seu problema ainda é o reumatismo, ou é a diabetes, ou é a pressão alta, e você colocar toda a sua energia nesses problemas daqui, esquecendo-se do grande projeto que Deus tem para a sua vida, que é levar você para Jerusalém, as suas orações, elas cumprirão apenas uma parte do papel delas.
Qual foi a última vez que você se angustiou? Porque Cristo ainda não voltou. Qual foi a última vez que você, debruçado na beira da sua cama, clamou ao Senhor para que Ele possa cumprir as promessas do Espírito sobre você e sobre a igreja? Enquanto nós ficarmos focados só nas nossas coisas, o projeto de Deus para a nossa vida vai ficar em segundo plano. E isso aqui Daniel nos ensina. Não há registro da oração dele reclamando dos conspiradores. Sabe por quê? Porque ele não está nem aí para os conspiradores. Ele ouviu do decreto e foi para casa e foi tocar a vida dele. Daniel está familiarizado com Deus pela revelação. Então o que Daniel faz? Daniel confessa os seus pecados e os pecados do povo. Daniel nessa oração se identifica com coisas que ele não fez e com pessoas com quem ele não concordava. Ele diz: nós pecamos. Ele reconhece a justiça de Deus, ele reconhece a sua culpa, ele reconhece a desobediência, ele reconhece a rebeldia, a obstinação, e ele diz assim para Deus: a nós pertence o corar de vergonha. É triste o que a gente anda fazendo. Ser um homem íntegro, mas ele se identifica com o povo. Ele diz: não te obedecemos, não andamos nos teus caminhos. Ele reconhece, ninguém é inocente aqui. Os nossos reis pecaram, os nossos príncipes pecaram, os nossos pais pecaram, o povo pecou, a nós pertence apenas o corar de vergonha. Daniel reconhece a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, as suas promessas, o seu incomparável poder. Um homem que anda com Deus sabe exatamente o que tem que dizer a Ele. Um homem que conhece a Deus sabe o que convém e o que não convém dizer a Deus. Então Daniel ora pelo cumprimento de uma promessa incondicional. Opa, espera aí. Deus tinha se empenhado nisso e Deus tinha dado as garantias. A profecia de Jeremias não era: olha, se vocês se comportarem daqui para frente, eu vou trazer vocês de novo para Jerusalém. Não. Deus disse que Ele ia trazer depois de um determinado período. Era uma profecia incondicional. Mas por que uma oração precisa ser feita para uma promessa incondicional? Nós precisamos entender que, embora incondicional, existem coisas que só vêm em resposta à oração. Deus não esqueceu o seu povo, mesmo quando eles estavam lá cativos em Babilônia. Deus planejava dar a eles um novo começo, um novo propósito, transformá-los em novas pessoas. E nesses tempos de profunda aflição, por mais que parecesse que Deus havia esquecido o seu povo, Ele não o fez. E pode ser que Deus também esteja num momento da sua vida que Ele queira dar um novo começo a você, com Ele no centro desse novo momento. De acordo com o sábio plano de Deus, o seu povo deveria ter esperança em um futuro. E esse povo precisava confiar nele. Mas é lógico que o inimigo não deixaria barato. A cova dos leões foi uma tentativa de interromper a comunicação entre Deus e o seu mensageiro. E nós não devemos esquecer que, embora violento e intimidador, a atuação de Satanás, ela é restrita. Sem o consentimento próprio, ninguém poderá ser vencido por Satanás. O tentador não tem poder para governar a vontade ou forçar a alma a pecar. Pode angustiar, mas não contaminar. Pode causar agonia, mas não a desonra. A última palavra em relação à sua vida é sua. Sua. Você precisa assumir as responsabilidades da sua vida. Você. Não tente terceirizar aquilo que é você que tem que fazer. Não faça isso. Não venha botar culpa na educação que o teu pai e a tua mãe deram a você como desculpa para dizer: eu sou assim porque meu pai e a minha mãe me educaram assim. Não bote culpa na sociedade, das oportunidades que você, quem sabe, não teve, dos amigos que te abandonaram, do esposo que foi violento ou da mulher que não parava de reclamar. Não ponha a culpa nos outros. O seu destino final é responsabilidade sua. Sua.
E o evangelho que chegou a mim e a você, este evangelho, ele é poderoso em si mesmo para fazer a gente engolir com caroço e tudo que a vida fez com a gente. O evangelho é poderoso para transformar você, independente dos abusos, da violência e dos traumas, o evangelho é poderoso. E Deus restringiu, inclusive, a influência de Satanás, para que no final das contas, ele tivesse um limite, até ali ele vai, a palavra final é sua. A tentação foi forte demais, a pressão foi forte demais, a última palavra é sua. Ora, ele orava virado para Jerusalém, que tal por 30 dias orar com as janelas fechadas? Deus não ouve mesmo assim, porque tem que abrir as janelas. Sutil, não? Muito parecido com o que aconteceu no capítulo 3, ajoelhem diante da estátua. Deus conhece o meu coração, vou amarrar os cadastros na hora que a banda tocar. Não faz o menor sentido, você vai querer enganar quem? É de janela aberta que se ora e é de janela aberta que ele orou. Por quê? Ele não mudaria. Satanás tentou impedir, mas havia uma restrição. Sem conseguir contaminar a alma desse velho intercessor, então Satanás parte para a violência. E como de costume, ele apela para a força do poder civil. Esse é o padrão. Se ele não puder enganar, ele vai tentar intimidar. Eu quero que você conheça essa senhora aqui. Não sei quantos a reconhecem. O nome dessa senhora é Isabel. Ela foi denunciada à polícia por alguém que a considerou suspeita por estar na calçada de uma clínica de aborto em Birmingham, no Reino Unido. Um espectador alertou os agentes que ela poderia estar orando. De acordo com a Aliança em Defesa da Liberdade no Reino Unido, as autoridades de Birmingham estabeleceram zonas de censura perto de clínicas de aborto legalizadas. Isso tornaria ilegal que as pessoas se comportassem desaprovando ou aprovando o procedimento. E foram consideradas ilícitas manifestações por meios gráficos, verbais ou escritos, por oração ou aconselhamento. Um vídeo circula na internet mostrando essa mulher parada silenciosamente numa calçada do outro lado da rua, apenas parada, orando aqui em sua mente, enquanto os policiais a abordam. De acordo com o New York Post, um oficial a questiona: você está orando? Ela responde: eu posso estar orando em minha cabeça, sim. O policial então pergunta se ela estaria disposta a ir à delegacia para que fosse interrogada sobre as suas ações. E ela disse: se eu puder escolher, eu não vou. Então o agente disse: você está presa. Isabel, que dirige a Marcha pela Vida no Reino Unido, agora responde a 4 acusações de descumprimento de uma ordem de proteção ao espaço público. É mole, não? Satanás ameaça a liberdade de consciência. Antes do retorno do nosso Senhor, Ele reunirá toda a sua força para evitar o inevitável. Mas ainda assim Ele vai tentar. Os que clamam pelo cumprimento da promessa vão enfrentar a oposição de Satanás. Existem 2 profecias incondicionais que despertam a imediata oposição de Satanás. Ele fica doido. Se você resolver orar por isso, é só esperar e vai vir encrenca. A volta de Jesus e o derramamento do Espírito Santo. Esses são temas caros para Deus. E quando nós manifestamos interesse pela volta de Jesus e pelo derramamento do Espírito que vai assinalar os momentos prévios desse retorno, o adversário passará a rugir, nas palavras de Pedro, andando em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar.
Nós já vimos esse filme antes. A história de Daniel nos garante que a força e o ódio do inimigo serão reprimidos pelo anjo do Senhor. Mas fica tranquilo, você pode estar ouvindo o rugido, sentindo o cheiro do bafo do adversário, mas você estará em boa companhia. O rei não conseguiu dormir aquela noite, ele tinha uma afeição natural por Daniel. E olha a fé deste camarada. Ele já devia ter recebido algum tipo de estudo bíblico, não é possível. Porque como alguém sobreviveria à cova dos leões? E ele levanta muito cedo, pede para que a pedra seja removida e grita lá de fora: Daniel, servo do Deus Altíssimo. É um rei pagão. Por um acaso, o teu Deus poderia ter te livrado dessa? O velhinho lá de dentro, com mais de 80. Sim, o anjo fechou a boca dos leões. Teve a companhia de um ser celestial durante aquela madrugada. Passe a orar, se preparando para a volta de Jesus. Passe a orar, rogando para que Ele conceda a você o Espírito. Você vai atrair a atenção. Você vai contar com a presença do anjo ao seu lado. O que essas orações têm de especial? Deus precisaria ser lembrado de suas promessas. Deus precisaria do nosso conselho ou orientação em como proceder em relação a alguns desses temas? É lógico que não. Mas quando nós falamos com Deus sobre as suas promessas, nós nos colocamos numa condição de entender melhor essas promessas e de receber essas promessas. E a minha pergunta para você é: como andam as suas orações? Elas provocam alguma reação no mundo espiritual? Ou você está na velha ladainha de sempre, naquelas vãs repetições? Teríamos aprendido alguma coisa com Daniel na manhã deste sábado? Primeiro, seja honesto quando você for falar com Deus. Não dissimule quem você é. Não tenta passar uma maquiagem e parecer mais belo do que normalmente você é. Vá de peito aberto quando você for falar com Deus. Não dissimule. Confesse os seus pecados e reclame as promessas do Todo-Poderoso. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, muito obrigado por tua paciência. Muito obrigado por tua longanimidade e por tua misericórdia. Nos perdoa, Senhor, o nosso atrevimento de querer tocar a vida como se o Senhor não estivesse aí e não estivesse interessado em nós. Nos perdoa porque, de forma egoísta, às vezes a gente se volta para o Senhor, como se o Senhor fosse uma espécie de socorro ou de subterfúgio, apenas para momentos horrorosos, inesperados, quando o Senhor de fato é um amigo, que se interessa pelas nossas coisas, que se compadece dos nossos sentimentos, que conhece quem nós somos. O Senhor nos conhece de dentro para fora. O Senhor sabe por que a gente é da forma como a gente é. O Senhor sabe por que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz. O Senhor tinha tanta vontade de nos transformar. O Senhor tinha tanta vontade de ser glorificado a partir da imagem mais pura, íntegra, que nós deveríamos refletir do Senhor. Ó Pai, que o Senhor nos despeça com a paz do Senhor Jesus neste sábado. E que a gente volte para casa consciente de que nós precisamos orar mais, aberta e honestamente. Por favor, ouve nossa prece e nos chama, nos incomoda, nos atrai para Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.